Olá, como vai? Bem-vindos ao podcast ONU News, diretamente da sede da ONU em Nova York. Eu sou Mônica Vilela Gray. O nosso convidado de hoje respira música. É produtor musical e sócio do selo Trama, que tem milhares de artistas consagrados em seu catálogo. Aos 11 anos, ele já estava gravando disco como baterista. E antes disso, acompanhava a mãe, Elis Regina, por turnês pelo Brasil e pelo mundo. O pai de João, Ronaldo Boscoli, é um dos criadores da bossa nova. O estilo imortalizado também por Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Stan Getz e tantos outros. E se a gente for buscar lá atrás, descobre outro grande nome da música nessa genealogia, Chiquinha Gonzaga, de quem João Marcelo Boscoli é sobrinho trineto. E com tanta história, ninguém melhor para conversar com a gente sobre o futuro da música na era da inteligência artificial. Tudo bem, João? Tudo bem, Mônica, muito obrigado por estar aqui. Um prazer. Fico meio ruborizado aí com essa abertura e posso dizer apenas que sou apaixonado por música e o tanto que eu observo, estudo e fico envolto é por pura paixão. Acho que é uma coisa endógena. Endógena total, no DNA, com certeza. João, inteligência artificial e música. O que a gente precisa saber sobre essa combinação, já que muitas pessoas já estão consumindo esse produto? Olha, eu acho que primeiro a gente pode falar que chamamos de inteligência artificial um grupo muito diferente de tipos de ferramentas, né, com propostas diferentes. Uhum. Claro que a matriz matemática é semelhante, mas as funções são diferentes. Então, por exemplo, hoje no estúdio, eu não consigo mais comprar um software de equalização, de compressão, enfim, para usar em gravações que não tenha inteligência artificial. Isso é algo que já vem dentro dessas ferramentas e são muito úteis, têm resultados interessantes, mas sempre com um comando humano, né? A gente Uhum. também tem a inteligência artificial nas restaurações. Você tem uma determinada gravação que está, enfim, com algum ruído de fundo, um chiado que o tempo trouxe ou que já estava lá. Acho que um caso clássico já é o John Lennon, né, com os Beatles, aquela Uhum. gravação que ele fez no Dakota e tinha o barulho de automóvel, televisão e tal, e ele ao piano, esse tipo de recurso consegue isolar tudo. Uhum. A gente também tem ferramentas criativas, onde você fala, eu quero um som de um sintetizador fazendo tal coisa, e a ferramenta te propõe um som como se fosse um Uhum. instrumento musical ali. Então, acho que a maior parte das utilizações da inteligência artificial, eu acho que ela é positiva. A pequena parte que acho que talvez não seja positiva é quando você não tem o comando humano, quando você tira o ser humano da equação. É uma visão minha, claro que alguém pode dizer qual é o problema de tirar o ser humano da equação, mas penso que a música não é um problema que precise de uma solução. Eu acho que Ah. inteligência artificial é para resolver o trânsito, resolver a poluição, resolver algum problema sério de saúde, fazer um bebê ouvir, salvar Uhum. vidas, minimizar o impacto das nossas vivências diárias aí, o lixo e tal, tudo isso é muito bem-vindo. Hum. Eu só me preocupo quando, especificamente na área musical, se pensa em tirar o ser humano da equação. Ou seja, nem gerar um prompt a gente gera, né? Isso é Hum. gerado já por um software, então não tem nenhum tipo de interferência humana. Claro que quando gera um som, certamente em algum momento um som humano foi pesquisado. Aí entram as discussões sobre os direitos autorais, a legitimidade de toda essa iniciativa. Mas acho que Exato. é uma grande parte muito positiva e uma pequena parte que temos que nos preocupar, como talvez tenha sido com todas as grandes descobertas humanas, né? A Exato. fissura do átomo pode resolver problemas energéticos incríveis, mas se sair do controle pode destruir o planeta. Gosto Uhum. de lembrar sempre do grande Herbie Hancock, já que falamos de música aqui, o pianista que é budista fala que com o machado você pode construir uma casa ou acabar com uma vida, né? Depende de como você vai usar a ferramenta. Não creio que ela Exatamente. em si seja ruim, sabe, Mônica? Acho que depende do uso. Agora vamos falar um pouquinho sobre música em nível global, certo? A Federação Uhum. Internacional da Indústria Fonográfica, IFPI, que acaba de
a apresentar um relatório sobre a receita do mercado global da música, diz que cresceu 10% no ano passado, fechando a 28 bilhões de dólares e 600 milhões. E quase metade dessa quantia se deve a assinaturas pagas de streaming. A inteligência artificial vai trazer mais dinheiro para esse mercado, claro, né, já está trazendo, mas como é que se regula o pagamento dos criadores? Que eu acho que essa é uma das grandes polêmicas no momento. Eu acho, Mônica, que devemos levar em consideração, sobretudo eu que nasci, por exemplo, em 1970 e vi essa chegada, né? Uhum. Chegou um determinado momento no início do século onde, pela ausência de uma política contemporânea das majors, acabou nos levando a uma encruzilhada. Ou você pega tudo de graça na internet, ou você iria, enfim, comprar mídias físicas que estavam realmente despencando as vendas, tinham saído do dia a dia de quem ouvia música, do público de maneira geral, né? Então, quando quase todo o conteúdo estava disponível de graça, as pessoas não estavam pagando por isso, e veio uma solução que já havia sido apresentada às indústrias todas, né, ligadas à música, sobretudo à indústria fonográfica, e elas tinham recusado, mas quando veio esse modelo de assinatura de streaming, desde o começo as pessoas perceberam que se pagava muito pouco. Agora, levantar da mesa de negociação nessa etapa, eu acho ruim, porque se volta duas casas no processo, a gente volta a perder completamente essa remuneração. Então, eu acho que agora deve seguir o que vinha acontecendo, né, já há alguns meses, talvez poucos anos, né, no máximo dois anos, mas, sei lá, 12, 14 meses, que é uma pressão dos grandes artistas para as plataformas melhorarem essa remuneração. Eu acho que as questões mais difíceis, que são os micropagamentos, né, a aferição de que parte é de quem, isso a tecnologia consegue resolver. Acho que tem que continuar na mesa, ou à mesa, debatendo e tentando melhorar os valores. Agora, esse modelo de assinatura é um modelo que já havia sido proposto, né, anteriormente, né, mesmo antes da Apple, e isso foi levado até a indústria, ela recusou. Agora, também queria lembrar que quando comecei a trabalhar com o selo, em 98, a indústria faturava, à época, 50 bi. Então, digamos que nós estamos quase que, sei lá, 27 anos depois, ainda tentando chegar ao patamar, sem correção de inflação, de 1998. Então, ainda tem um bom tempo aí para a gente recuperar as coisas. Tem um caminho longo ainda, mas é inegável que houve avanços em muitos setores. Mas paga-se mal, muito mal. A música se investe muito pouco na criação de música. As pessoas esquecem que música não dá em árvores, que isso é feito por pessoas. E essa parte específica, que é a gênese da música, um lugar como esse que estou, o estúdio, enfim, isso é uma parte da cadeia que é fundamental, que é um pouco negligenciada. Mas acho que houve avanços, né? Tem preocupações, mas, de maneira geral, conseguimos criar um negócio nesse novo modelo. João, 2021, a Unesco adotou a Recomendação sobre Ética da Inteligência Artificial. Foi um primeiro instrumento normativo global sobre esse tema. Vamos falar agora um pouquinho dessa ética na criação, do elemento da emoção, da genialidade, da humanidade até, nesse novo mundo de machine learning, esse aprendizado por máquina. Eu vou ler alguns versos aqui e você pode me ajudar, lembrando a autoria dessas letras ou não. Eu também posso te dizer, não tem problema, a gente chega lá. É um bate-bola que a gente vai fazer juntos aqui. Ai, que medo! Tem muita coisa aqui na família, né? Não dá pra dizer que não tem. Você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz, você que é bonito demais. Se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. Só tinha de ser com você. A Luiz de Oliveira, a letra, né? Com Tom Jobim. A Luiz de Oliveira, Bando da Lua, depois fundador da Elenco, né? Trabalhou com Walt Disney, com Carmen Miranda, uma figura fundamental da música brasileira. Estava lá também, produtor do Elise Tom, né? Onde você estava, inclusive, né? Onde você estava, inclusive, né? Você estava, não estava? Você estava nessa viagem. Mônica, atrapalhando. Você estava nessa viagem.
Por isso que eu falei que tava tudo em família. Tem mais um, hein? Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha, em mim doeu. A culpa é sua, o samba é meu. É, Ronaldo Boscoli, né? Saudade fez um samba. Eu tava rindo aqui, lembrando de como ele fez isso, né? Como é que ele fez? Conta. Ah, é sempre uma vingança, né? Tá vendo? Música, Tô com vingança. saudade de você. Tudo bem, você não tá aqui, mas o samba preencheu esse vazio existencial, né? Não, e o verso aqui é maravilhoso. A culpa é sua, o samba é meu. Ele marcou a Sempre autoria. lavando as mãos, né? Sempre Marcou. lavando as mãos, né? Bom, isso aí como a gente fala, eu vou deixar para você analisar. Mas agora tem outra, João. Olha só que coisa linda. Essa realmente, canela, tapinoã, nananana, não faço nada. Que perturbe a doida, louca passarada, ou iniba qualquer planta dormideira. Olha a beleza. Ou assusta as guaribas na aroeira. Em contraponto com pardais urbanos, tão felizes, soltos dentro dos meus planos, mais boquiabertos do que meus 20 anos, indóceis e livres como eu. Essa também não está na família, João, mas trabalhou com vocês, né? Um tempo. Sim, não me lembro, Mônica, olha que gostoso. Essa aí, você não se lembra, ela fala dos 20 anos, né? Dos 20 anos dela, a gente sempre se lembra dos nossos 20 anos. Essa é a Fátima Guedes, né? Não está na família. Ah, que lindo! Não está na família, mas não, também... Mas, poxa, trabalhou com Elis, né? Também compôs. 11 fitas, né? Aham. Lindíssima, né? E já que a gente a Elis tá falando... gostava muito dela. Tem uns vídeos dela com a Elis muito legais, viu? Ah, é? Olha me só. perdoe não ter lembrado. Não, imagina, a gente tá aqui, é bate-bola, você e eu. Você fala um, eu falo outro. Mas eu acho que esse último aqui eu vou me recusar a falar. Eu só vou ler. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco, louco! O bêbado com chapéu coco. Fazia irreverências mil para a noite do Brasil, meu Brasil. João, já que a gente está falando de família... Aldir Blanc, né, fez essa letra aí, Aldir Blanc. Muito bonito, né? Porque o João Bosco estava muito emocionado com a morte do Charlie Chaplin. E aí, enfim, era o início disso. E o surrealista, entre outras coisas, Aldir Blanc, conseguiu criar um link entre, enfim, os exilados políticos, a saudade... caía à tarde feito um viaduto, né? A queda do viaduto no Rio de Janeiro que matou 50 pessoas. O Aldir Blanc é um gênio da letra, né? Um gênio das palavras, assim, né? E essa música muito bonito, se tornou né? um hino. Um hino, né? Ajudou a antecipar, falam, né? A época, porque a música, para mim, entre outras coisas, é uma reportagem do seu tempo. O artista consegue ler aquilo que se convencionou chamado inconsciente, né? O tempo que está vivendo, processar internamente e devolver para a gente com algo acrescentado ali, né? O próprio nome autor, né, tem a sua origem de acrescentar, né? Então, quando faz essa leitura, é muito potente. Então, era um desejo geral das pessoas a anistia, a abertura, e a música fez essa leitura. Quando foi transformada numa melodia, interpretada pela Elis Regina, foi para os rádios, para as TVs todas, e acabou criando, né, concentrando uma grande força, né, uma energia, um desejo de mudança, que falam, à época, transformou a necessidade de abertura política em algo intransponível. E a minha pergunta é justamente sobre isso. A máquina constrói isso, toda essa beleza? Eu acho difícil, né? A gente entra numa discussão filosófica no final das contas, né? Porque quando você tira o ser humano da equação, claro, tira ali do ato onde é criada a canção, por exemplo, mesmo sem a pessoa ali tomando decisões, tudo que vai ser criado pela máquina é algo que é baseado em coisas que já foram criadas pelas pessoas, né? Por isso essa discussão de direitos autorais. Como eu disse, eu não sou um filósofo, não sou um estudioso de semiótica, nem das leis, sou apenas uma pessoa que trabalha com música. E aí o que me vem é uma coisa que eu já falei aqui meio sem querer, que eu vou repetir. Eu acho que
a música não é um problema que precise de solução. Uhum. Eu acho que é um campo que deveríamos deixar para a manifestação dos sentimentos, né? Isso. E aí tem umas pessoas que dizem, mas as máquinas também têm sentimentos. Eu falo, bom, eu acho que é o momento de eu dizer que eu não tenho condições intelectuais de seguir essa discussão, porque não é algo físico, não é algo Aham. ligado exclusivamente ao que vemos, né? Aí a gente entra numa discussão, para mim, quase metafísica, né? Então eu posso dizer o seguinte, da minha parte, acho fundamental a presença do ser humano. O AI, ou o computador, ou um piano, tudo, é, nas nossas mãos, né? Sob o nosso domínio. E eu queria até fazer um crédito, né? Ou dar Hum. um crédito. Eu ouvi isso do Gilberto Gil, eu tive a chance de ser um dos entrevistadores dele no programa Roda Viva da TV Cultura aqui no Brasil. Aham. E eu perguntei qual é o limite da tecnologia, porque o Gil, eu a vida inteira, né, vendo ele trabalhar e acompanhando a média distância, e às vezes dentro do estúdio, ele sempre trabalhou com bateria eletrônica, com sintetizador, com sampler, sempre foi uma pessoa muito aberta, né? E eu falei, Uhum. qual é o limite, Gil? Ele falou, o limite é o comando humano. Então eu gostei disso e Então adotei. continua. Joia. Bom, mais uma pergunta sobre esse tema e a gente vai passar para os seus projetos aí para terminar a entrevista. No início desse ano, o ex-Beatle Paul McCartney disse que é preciso que os artistas e comunidades criativas tenham cuidado para não serem explorados, segundo ele, pela inteligência artificial na música. Ele não é contra, claro, você já falou inclusive do projeto que ele fez com o John Lennon, não é isso? Agora, o que ele é contra é que os autores e criadores não sejam pagos pelo seu trabalho de criação. Então, numa É, legislação é. britânica sobre esse tema, ele pediu que esses criadores sejam protegidos, né? Que é a proteção do direito de cópia, direito do autor, da chamada minagem de dados. Dá para controlar isso? E eu quero saber se no Brasil, como é que está essa discussão? Aqui a discussão existe, o processo propriamente dito hoje de criar uma música do zero está ainda na esfera da brincadeira, do meme, Uhum. enfim, da brincadeira mesmo, da piada, né? Eu entendo o que ele está falando. Vamos lá. Se você tem uma música que é 100% gerada no computador, e a primeira coluna que eu fiz sobre isso na rádio tem 5 anos aproximadamente, que era um computador na Califórnia que estudou todas as músicas do Sinatra e todas as músicas da Britney Spears e Uhum. fez o Sinatra cantar Toxic como se fosse uma big band. Ficou estranho à época, hoje não ficaria tanto. Uhum. E aí a pergunta é, o que é isso aqui, né? É muito curioso e tal, mas, de novo, para ser gerado um som ou um determinado padrão de melodia, um encadeamento harmônico, isso precisa ser estudado. Se estudou, ouviu algum tipo de música, uma música que foi feita por um ser humano. Se vai lá, faz isso e depois não paga, me parece incorreto. É. Eu tenho 55 anos quase e eu sou do tempo que o trabalho era remunerado. Eu quero ver quando isso chegar aos escritórios de advocacia e aos bancos. A hora que um AI dispensar a existência de um banco e de um escritório de advocacia. Não vai dar certo, essa conta não Aí vai eu quero fechar. ver. É. Uhum. Então, não, vai fechar não, não vão deixar chegar lá. Então, enquanto é na música, que é um negócio do ponto de vista de importância para a trajetória humana monumental, mas do ponto de vista econômico, uma coisa que tem um peso pequeno, é muito fácil fazer assim, né? É um negócio que você acabou de dizer, né? Enfim, se em 98 era 50 bi, eu lembro que em 98 eram 50 bilhões de dólares e o negócio de marketing esportivo só nos Estados Unidos era 120 e pouco bilhões de dólares. Então, Hum. sempre foi pequeno. Então, assim, enquanto estão batendo em artista, maltratando e saqueando os artistas, ainda é algo que fica numa determinada esfera. Quando chegar ao Congresso, quando começarem a propor que máquinas substituam os políticos, quando as famílias mais poderosas do mundo também forem, né, forem propostas, fizeram a proposta a elas que sejam substituídas, quando os bancos e os escritórios de advocacia passarem pelo mesmo, talvez aí as pessoas falem, nossa, isso é perigoso. Aí Enquanto começa a estiver no campo reflexão. da música, sim, serve como fagulha para uma discussão como essa, mas a gente não tem o poder de mexer os números, temos apenas o poder de sermos ouvidos, né, como sou aqui, e falarmos a respeito disso. Não é legal a ideia de tirar o ser humano dessa equação. Eu acho que, de novo, se a gente puder operar um cérebro de um bebê e salvar uma vida, fazer uma pessoa voltar a enxergar, resolver trânsito e tal, ótimo, sob o comando humano. Na criação de um quadro, de uma obra, né, de uma escultura ou de uma música, eu não vejo muito porquê
tirar o ser humano da equação. Agora, usar como ferramenta criativa, eu uso todo o tempo, e hoje digo mais, não existe mais software que eu me lembre que compremos aqui no estúdio que não tenha inteligência artificial. É uma parte da paisagem já. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar, mais do que visita, virarmos personas não gratas dentro da própria indústria da música. João, para terminar, Elis Regina talvez foi a primeira artista brasileira a aparecer no comercial que usava inteligência artificial. Em março ela faria 80 anos. Do Viva Brutolândia, o primeiro disco, até o Trem Azul, foram 20 anos de criação, produção, trabalho duro, mas um repertório que sempre se renova, mesmo décadas depois, e que é descoberto pela geração Z, que é fascinante, como se ela ainda estivesse por aqui fazendo shows. O que a gente pode esperar para esse aniversário de 80 anos, dia 17 de março desse ano? Mônica, primeiro, muito obrigado por lembrar da Elis, eu fico sempre muito emocionado, né? Queria lembrar com relação à campanha que foi muito interessante ver as pessoas emocionadas com a Elis e, ao mesmo tempo, a Elis, que nos deixou fisicamente em 1982, 19 de janeiro, ser a responsável por uma discussão, ser responsável por uma discussão tão profunda. Porque aqui no Brasil, e acho que em boa parte do planeta, a inteligência artificial é muito usada para gerar piadas, para gerar declarações impossíveis, atletas no pós-jogo falando barbaridades. Mas, quando a gente olhou uma peça publicitária e grande parte das pessoas ficaram emocionadas, e era o AI, isso causou uma grande reflexão. E de todas as coisas que já fizemos com a Elis, essa foi a que mais teve repercussão nesse campo, e eu marquei isso, eu tenho esse número. Foram 52 entrevistas que eu dei a respeito desse assunto, inclusive para The Guardian, Libération, Wall Street Journal. Imprensa internacional. Foi muito interessante. Sim, muito interessados nessa questão. Então, eu acho que se ela, depois de tanto tempo que ela partiu fisicamente, ainda gera emoção e, sobretudo, uma discussão sobre algo tão importante, eu penso, puxa vida, danada essa mulher, né? Muito bacana. Fora isso, temos o livro Nada Será Como Antes, que foi lançado em 2014. O Júlio Maria escreveu muita coisa que aconteceu depois, né? Não tinha um filme, não tinha um musical, não tinha muita coisa ainda, e ele escreveu. Sai agora pela Companhia das Letras. A personagem que foi desenvolvida pelo grande desenhista brasileiro Gustavo Duarte, que trabalha para DC Comics e para Marvel, o personagem Elis, a personagem, né, em desenhinho, assim, a pequena Elis, com uma história de realismo fantástico, sairá também pela Record. Tem mais documentários, tem mais um longa que está sendo preparado, que é a Elis na primeira pessoa contando a história dela. Eu, no estúdio aqui ao lado, estou terminando de mixar um álbum da Elis, que ela lançou à época Philips, hoje Universal, que a gente vai lançar. Como é que era o nome? E tem um musical, tem muita coisa. Eu fico muito contente das pessoas não terem esquecido da Elis, que mesmo em vida falava que é um país sem memória, e é verdade, né? Muitas pessoas fundamentais são esquecidas aqui. Não há esse culto à memória que talvez existem em alguns outros países com maior intensidade, mas ainda mais por isso, fico muito contente da Elis ser lembrada e talvez ser uma fagulha que faça as outras pessoas pensarem que há muitas outras figuras talentosíssimas que não podem ser esquecidas, né? Elisete Cardoso, Silvia Telles, Elza Soares, que ainda é muito lembrada, mas a gente vê os números, me assusta muito. Lupicínio Rodrigues, tanta gente, né? Lupicínio Rodrigues, não, aí, enfim, isso é Brasil S.A., né? Uma máquina de esquecimento que a gente tem que trabalhar muito para que isso não aconteça. Esquecê-los nos deixa menores. E o que me impressiona é a geração Z descobrindo Elis Regina. Isso é fantástico. Deixa eu só perguntar, você falou que vai ter um álbum que você está remasterizando. Qual é o álbum? Remixando. Esse é um álbum... a gente pega a fita, restaura, tira todos os chiados, os ruídos que porventura tenham aparecido na gravação ou tenham aparecido durante o tempo, durante o storage disso, né? E depois a gente mixa, sempre usando o álbum original de referência, e que masteriza. Álbum é esse? Esse é o álbum que chama Elis, mas que muitos chamam de 1973. Tem Meio de Campo, tem uma série de
de músicas muito interessantes. Doente Morena, Uhum. Agnus Sei. É um álbum muito, muito bacana. Eu pretendo continuar fazendo isso enquanto eu estiver por aqui. E, nesse caso, a inteligência artificial nos ajuda muito no capítulo da restauração mesmo, de você Ótimo. tirar da gravação tudo que não é a gravação. Eventualmente Aham. um alguma outra saturação. Às E vezes a fita é guardada, tem um problema químico ali, que o tempo age e passa a claro. ter uma distorção do som. Isso ajuda bastante. E a gente vai ouvir com ainda mais qualidade sonora uma voz que é ímpar, né? E inesquecível. João Marcelo Que bom. Boscoli, muito obrigada por essa entrevista. Adoramos conversar com você aqui no podcast Sono News e volte sempre. A casa é sua. Muito obrigado. Fico muito feliz de saber que vocês dão essa atenção à música brasileira, especificamente à minha mãe, nesse ano dos 80 anos. Muito obrigado, Mônica. Obrigado a vocês do podcast ONU News. Até a próxima. Obrigada, João. Até a próxima.